bem com vocês? Tenham todos um bom dia, tá certo? Hoje nós estamos iniciando mais uma aulinha de matemática, mais uma semana com aulinhas, né? A tia Bruna iniciou ontem na aulinha de português. Hoje a tia Ariane vai iniciar a nossa semana de aulinhas de matemática, tá certo? Nós vamos iniciar hoje agradecendo a Deus por estarmos todos com saúde, todos bem. Mamãe e papai estão em casa com saúde, nós estamos com saúde, toda a nossa família está bem, tá certo? E se tiver alguém dodói, a gente vai pedir a Deus para que cure essa pessoa, tá certo? Sei que vocês todos são bem espertinhos e todos os dias rezam direitinho com a mamãe, né? Fazem as suas orações. Então, vamos pedir a Deus para que Ele abençoe nossas vidas. Cada dia que passa, a gente continue sendo essas pessoas tão maravilhosas, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo de matemática. Nós vamos falar de números. Matemática, tia, a gente sempre fala de números. Sim, os números estão por toda parte. Então, a gente tem que se atentar aonde a gente está olhando, né? O que a gente está vendo, porque tudo ao nosso redor é matemática, tá certo? Nós vamos iniciar na página 22 e 23, ó, a abertura do nosso capítulo 2, tá bom? Nós temos aqui um número aqui e outro acolá, que é o nome do nosso capítulo, tá? Contar, medir, codificar. No quarto de Levi, que é esse quartinho que tá aqui na imagem de vocês, ó, olha o Levi e o pai dele. No quarto de Levi, encontramos diferentes objetos que possuem números. Além de serem utilizados para contar, os números também servem para codificar e medir. Observem na imagem alguns exemplos de códigos e medidas. Provavelmente muitos de vocês ainda não sabem o que é um código, né? O que é codificar. Então a tia vai explicar para vocês, tá? Codificar é quando a gente pega uma determinada sequência de números, não precisa ser na ordem, e a gente transforma em um determinado, uma senha, ou um determinado sequência de um número de um cartão, tá certo? Isso são códigos, tá bom? Que a gente utiliza. O número da identidade, o número do CPF, todos eles são códigos que são registrados para que cada um de nós tenhamos apenas um, tá certo? Para não ter perigo de ter fraude, né? Não ter perigo de clonarem aí os nossos documentos, tá certo? Nós temos aqui no quarto do Levi várias coisinhas que possuem números. A tia também tem aqui alguns objetos que possuem números e que muitas vezes passam despercebidos pela gente, né? A tia trouxe aqui o exemplo do controle remoto. Na casa de vocês tem um controle remoto, né? Da televisão, ou do DVD, ou do rádio. Nós temos também a régua que a gente utiliza muito na nossa sala de aula, tá certo? Nós temos também muitas coisas a aprender com a régua. Nós temos aqui um sapato de uma criança, assim como vocês, né? O Davizinho, que é o meu filho, que é coleguinha de vocês. O Davi, ele calça esse sapato aqui, ó. O pé dele é enorme, né? Então, ó, pra gente saber onde é que tem o número, a gente vai olhar embaixo do nosso sapato, ó. Bem aqui tem um número. Esse número é o que diz o tamanho que a gente calça. Tia, meu pé é 31, quer dizer que meu pé mede 31 centímetros, o tamanho dele é 31? Não. Esse número 31 é uma representação, um código do número do seu sapato, tá certo? Então, cada um de nós, a gente tem uma representação do número, tá bom? Mas não quer dizer que o tamanho em real, né, centímetros, seja esse mesmo número, tá bom? Aqui também tem números. Outro exemplo de uma coisa que tem na casinha de vocês, ó. Uma blusa. Tia, na minha blusa tem números? Essa daqui eu não tô vendo nenhum número por enquanto, né? Mas se a gente olhar bem aqui, ó, dentro da blusinha, tem um número. Esse número aqui é o número 6, que é o tamanho da roupinha. Quer dizer que veste uma criança de 6 anos. A maioria de vocês que tem 6 anos usa roupinhas de 6 anos. Alguns usam uma roupinha menor, quando a gente é menorzinho.
ou uma roupinha maior, quando a gente é maiorzinho, né? Que essa daqui de 6 anos não cabe na criança de 8. Então, dependendo da roupa, vem aqui, ó, o número, tá certo? Olha o númerozinho, ó, o número que representa a sua idade, que representa o tamanho daquela roupa pra você, que é o tamanho ideal pra você, tá certo? Nós temos também outro objeto bem interessante, que a gente vai estudá-lo também nesse capítulo, aí no quarto do Levi, tá certo? Ó, nós temos o calendário. Esse aqui é o calendário do ano de 2021, que é o ano que a gente se encontra, tá certo? Nós estamos no ano de 2021. O nosso calendário, ele é formado por 12 meses. Nós temos os meses de janeiro até dezembro. Janeiro, fevereiro, março, que é o mês em que estamos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O nosso calendário ele é formado por 12 meses. Esse calendário ele foi formado há muitos e muitos anos atrás, tá certo? E aí a gente consegue contar a passagem dos dias através do calendário. Mas nós temos também outro objeto muito importante que também foi inventado há muito tempo atrás, que nos ajuda a contar o tempo, né? Nós temos o relógio. Olha esse relógio da tia como é legal. Ele tá marcando aqui, ó, 9 horas. Mas se eu quiser, eu posso colocar ele aqui um pouquinho mais pra frente e colocar ele 9h30, tá vendo? Bem legal, né? O relógio da tia. Então, esse aqui é o relógio analógico, que é o relógio que tem esses ponteirinhos aqui e tem todos os números, do 1 até o 12, tá certo? Pra gente marcar as horas do nosso dia. No livro de vocês, nós temos aqui o relógio do Levi, ele é diferente, ó. Ele é um relógio digital, ele tá marcando aqui, ó, os números e as horas e os minutos, tá certo? Ele é representado dessa outra forma. Esse aqui é um relógio digital, que muitas vezes é utilizado também no celular da mamãe e do papai, tá certo? Então, todos esses objetos que tem aqui no livro de vocês, que tá mostrando no livro de vocês, ó, até o computador do Levi, ele tem números, que é para representar quando ele necessitar, na hora que ele tá realizando algum tipo de atividade no computador, tá bom? Se não tivesse os números nesses objetos, eles iriam nos ajudar em alguma coisa? Um relógio sem números iria ajudar a gente em alguma coisa? Um calendário sem números iria ajudar a gente em alguma coisa? Não iria ajudar a gente, né? Porque ia passar, a gente não ia nem saber como é que a gente ia usar um relógio sem números, só com os ponteiros. Não ia servir de nada, né? Então, os números, eles são muito importantes para nós, tá certo? Na página 23 e 24, 24 e 25, perdão, nós temos aqui a nossa primeira atividade, tá certo? Vocês já conhecem vários números, já estudaram bastante os números, né? Nós vamos reconhecer também os números hoje do 0 até o 39, tá bom? E aí, o que acontece? Vocês vão fazer a atividade de acordo com o que tá pedindo aqui, ó. Vocês vão olhar nos jornais e revistas números que você já sabe ler e vai copiar eles aqui, ó, nesse espaço, tá bom? Vocês vão olhar e vão copiar aqui nesse espaço. Na segunda questão, nós temos aqui falando um pouquinho sobre os números e temos a Aninha e o Rodrigo. A Aninha e o Rodrigo escreveram 2 números no quadro. Vocês vão observar qual dos 2 números é o maior e vão marcar o nome da criança, tá certo? Levi é um garoto de 6 anos que está no primeiro ano. Veja o número da camiseta que ele usa e o número do tênis que ele calça. A tia mostrou pra vocês a do Davi, né? Que é a blusinha do tamanho 6 anos e o tênis do tamanho 31 do Davi. O do Levi é o tamanho 30, tá certo? Na terceira questão, você vai escrever os números que representam o tamanho do seu tênis e da sua camiseta. Se as meninas não tiverem tênis em casa, pode botar o número da sandália, dá na mesma coisa, tá bom? E você coloca o número de uma roupinha qualquer sua, tá bom? Que tem aí na sua casinha, de uma blusinha qualquer.
Escreva o número que representa a quantidade de colegas que calçam o mesmo número que você. Essa questão, essa atividade, era pra gente fazer na sala de aula. Porém, como a gente tá em casa, a gente não vai responder ela, tá bom? É uma resposta mais pessoal, que a gente não consegue fazer via videoaula, tá certo? Na página 24, 26 e 27, nós vamos falar aqui da quantidade, tá bom? Os alunos da turma de primeiro ano fizeram uma pesquisa sobre a idade dos colegas. Veja a tabela com as informações coletadas. Sempre que a gente for fazer uma pesquisa, sempre que a gente for realizar uma pesquisa, a gente vai fazer uma tabela para poder colher as informações, para depois, se for preciso, colocar em um gráfico, tá certo? Então vamos lá. Aqui eles separaram a quantidade, as idades, né? 5 anos, 6 anos, 7 anos e mais de 7 anos. E a quantidade de cada criança, né? Cada idade tinha cada criança. 2 crianças apenas tiveram 7 anos e várias crianças tiveram 6 anos. Então vocês vão responder aqui, ó, no item A, de acordo com a tabela, tá bom? Na primeira setinha diz o seguinte: quantos alunos têm 5 anos? Aí você vai olhar lá, ó, no quadrinho de 5 anos. Não tem ninguém de 5 anos, então você coloca um 0, tá bom? E aí você vai responder as outras setinhas de acordo com o que está pedindo, está sendo solicitado, tá? Que idade aparece em maior quantidade? Como é que eu vou responder isso, tia? Como é que eu vou saber essa questão? Você vai observar qual foi a idade que teve mais crianças, ó, mais bolinhas. E aí você vai responder, tá certo? Aqui embaixo, ó, dentro desse retângulo, tá bom? Na página 27, nós vamos completar algumas frases utilizando os números, tá certo? Você vai contar quantas letras tem o seu número e colocar no item A. No item B, você vai colocar a quantidade de idade que você tem, representada por número. Na sua mão, você vai contar quantos dedos você tem. Você vai dizer quantos olhos, quantos nariz e quantas bocas você tem, tá certo? E você vai colocar a quantidade de pernas e a quantidade de braços que você tem, tá bom? Completando do item A até o item E. Na questão 7, você vai desenhar abaixo uma situação em que os números são usados. Quais são as situações que a gente utiliza os números? A gente pode utilizar os números para perguntar que horas são, para comprar alguma coisa no mercantil, para a gente realizar a medição de um determinado tamanho. Se eu quero medir quantos centímetros tem minha mão, eu posso utilizar os números para poder medir, tá certo? Então, várias situações a gente pode estar utilizando os números para poder representar, tá certo? A página 28 e 29 são as duas últimas atividades que a gente vai fazer hoje fora do nosso caderno, tá bom? Nós temos aqui a questão de medidas. As medidas que a gente utiliza ultimamente, nós temos 2 tipos de medidas que a gente vai aprender agora, tá certo? Nós vamos aprender a medir a altura e a medir o peso. Nós vamos iniciar nessas 2 páginas esses 2 tipos de medidas, tá certo? Nós sabemos que a tia mostrou, né, que a régua, ela serve para medir. Nós temos aqui, ó, os centímetros, tá certo? Cada um desses risquinhos aqui, eles significam centímetros, tá bom? Não vai focar. Mas tudo bem, vocês sabem como é uma régua, né? Vocês têm em casa uma régua e aí ela mede, a gente consegue medir determinados objetos pequenos com a régua, tá bom? A gente consegue medir o tamanho do nosso livro, a espessura, ó. A gente consegue medir a espessura, a gente consegue medir a palma da nossa mão, ó, com a régua. A gente consegue medir vários objetos menores com uma régua, tá bom? Nós temos também um objeto que é muito utilizado, que é a fita métrica. A fita métrica é utilizada para medir objetos e pessoas maiores, tá bom? A gente, né, nós seres humanos, quando nós vamos procurar saber qual é a nossa medida,
a gente utiliza a fita métrica. Muitas vezes a gente utiliza a fita métrica. E aí a gente pode saber quantos centímetros a gente tem. Nós utilizamos os centímetros até os 100. Nós dissemos que um metro corresponde a 100 centímetros, tá? Um metro ele vai corresponder a 100 centímetros. Então, se você tem mais do que 100 centímetros, você já tem mais de 1 metro, tá bom? Você já é bem grandinho. Eu creio que a maioria de vocês já tem mais de 1 metro, né? Porém, são poucas pessoas que ultrapassam os 2 metros. São aquelas pessoas maiores, bem gigantes, que jogam basquete, que jogam vôlei. É muito raro uma pessoa que não seja praticante desses esportes ser muito alto, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas muito altas. Então, a gente sempre vai medir em metros, tá certo? Metros e centímetros. Você pode pedir para sua mamãe pegar uma fita métrica em casa e medir o seu tamanho. Você vai olhar e vai medir quantos centímetros você tem para você realizar as atividades, tá bom? Outro instrumento que a gente utiliza para medir as coisas é a balança. Olha a balança da tia, ó. Essa daqui é daqueles tempos bem antigos. Balancinha bem antiga. A gente coloca aqui nos pratinhos, ó, o peso e ele vai para um lado ou para o outro quando tá mais pesado. Se eu colocar aqui do lado direito mais pesado, vai descer para esse lado. Se eu colocar desse outro lado, vai descer para esse outro lado, tá bom? Onde eu colocar o maior peso, ela desce, para dizer que ali tá mais pesado do que o outro lado, tá certo? Mas nós temos também as balanças digitais, que são muito famosas. Muitos de vocês devem conhecer nas farmácias, nos mercantis. Tem muitas balanças digitais, que é a mesma que aparece aqui no livrinho de vocês, ó. O meninozinho medindo o peso dele. A balança, ela serve para medir o peso, né? A quantidade de peso que a gente tem, tá certo? O quilo, as gramas, tá bom? 1 quilo, ele vai significar 1000 gramas. Então, se você tem mais de 1000 gramas, que com certeza você tem, você já deve ter mais de 20.000 gramas, né? Você vai ter mais de que 1 quilo, tá certo? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, você pode pedir para sua mamãe te pesar em algum local. Se você não tiver uma balança em casa, se você puder ir até uma farmácia próxima, lá tem. Mas muitas vezes a mamãe já sabe quantos quilos você tá bom? Então, os quilos a gente também chama de massa, que é a massa do nosso corpo, o peso do nosso corpo, tá certo? Então, você vai observar quantos centímetros você tem, qual a massa do seu corpo, para você responder aqui na página 29, tá certo? Na segunda questão diz o seguinte: escreva, se houver, o nome de 2 colegas que são mais altos do que você. Como a gente tá em casa, você vai imaginar aí quem são os seus coleguinhas que são mais altos. E aí você vai escrever aqui o nome deles, tá certo? Tentem lembrar aí dos dias que a gente passou na escola, para vocês colocarem aqui, tá bom? Aqui na terceira questão, você tem a seguinte pergunta: algum dos seus colegas possui massa e altura iguais às suas? Provavelmente sim, porém a gente não tem como saber porque a gente não tá na escola. Então você pula essa questão, tá bom? E na quarta questão, você vai colocar aqui, vai circular todos os números que você encontrar. Os números, a tia disse a vocês que estão presentes em várias partes do nosso dia, né? Praticamente em todos os lugares. Então, vocês vão observar aqui essa imagem e vão circular todos os números que vocês encontrarem, tá certo? Todos os números vocês circulam, tá? E aí, a gente finaliza as atividades do livro na página 29, tá certo? Nós vamos finalizar na página 29. Agora, a tia vai explicar para vocês, vai colocar um vídeo interativo sobre dúzia, meia dúzia, e a gente vai rever os números do 0 até o 39, tá certo? Prestem bastante atenção nos 2 vídeos para vocês
relembrarem o conceito de dúzia e meia dúzia. Lembram que lá no Infantil 5, ano passado, vocês estudaram sobre dúzia e meia dúzia? Então, a gente vai rever agora esse mesmo conceito, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia pelo privado, mandem mensagem, mandem as tarefinhas de vocês. A tia está adorando todas as atividades de vocês, tá certo? Eu, a tia Bruna, a gente está muito empenhada em fazer essas atividades para vocês da melhor maneira possível, para que vocês possam pegar esse conteúdo de uma maneira bem prática, tá certo? Até a nossa próxima aula, meus amores! Olá! Nossa aula de hoje é sobre dúzia e meia dúzia. Vem comigo! Ana foi à feira para sua mãe. Chegando lá, ela olhou sua lista de compras e fez o primeiro pedido ao feirante. Bom dia! Eu quero 12 maçãs, por favor. O feirante confirmou. Uma dúzia de maçãs? Ana ficou pensativa. Dúzia? O que será dúzia? Vamos ajudá-la? Dúzia é a mesma coisa que 12 unidades. Se Ana quer 12 maçãs, então ela quer uma dúzia de maçãs. Agora entendi! Sim, eu quero uma dúzia de maçãs. O próximo item da lista de Ana são 12 ovos. Quero também uma dúzia de ovos. Sim, está aqui. Agora eu quero 6 peras. Você quer meia dúzia de peras? Meia dúzia? E agora? Vamos ajudar a Ana novamente? Se uma dúzia é 12, meia dúzia é a metade de 12. Mas quanto é a metade de 12? Vamos descobrir? Aqui temos 12 peras. Agora, vamos dividi-las em 2 cestas para descobrir a metade. Me ajude a dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto! Quantas peras tem em cada cesta? Isso, 6. Isso quer dizer que meia dúzia vale 6. Agora sim, Ana pode continuar sua compra. Sim, eu quero meia dúzia de peras. Prontinho, aqui está. Muito obrigada. Vamos relembrar esses conceitos? Uma dúzia vale 12 e meia dúzia vale 6. Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu tenho uma dúzia de ovos, ou seja, 12 ovos. Aqui eu tenho meia dúzia de ovos, ou seja, 6 ovos. Aqui eu tenho uma dúzia de balas, que é a mesma coisa que 12 balas. Aqui tem meia dúzia de balas, ou seja, 6 balas. Aqui tem uma dúzia de picolés, que é a mesma coisa que 12 picolés. E aqui tem meia dúzia de picolés, ou seja, 6 picolés. Agora é com você. Beijos e até mais! Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Beijos e até a próxima! Era uma vez um jardim muito encantado. Nele moravam os números de 0 a 9. Cada um desses números tinha uma casinha. A casinha do 1, do 2, do 3, 4, do 5, 6,
7, 8 e a casinha do 9. Era então conhecida como a Vila Numérica. Na Vila Numérica, todos viviam muito bem, porém sozinhos, cada um em sua casinha. Certo dia, o número 1 resolveu mudar as coisas e convidou outros números para morarem junto dele e construírem sua própria família. Como os números gostavam muito de organização, resolveram construir um castelo para a nova família lá no alto da colina. Então, foi formado o castelo do número 10. Para tudo ficar organizado, a família teve novos números e cada número tinha seu lugar no castelo novo. O número 10, 11, 12, o número 13, 14, 15, o número 16, 17, 18 e o número 19. A família do 10 vivia muito feliz em seu castelo. Então, o número 2 também quis construir a sua família e formou o número 20. O número 20 subiu a colina para construir o seu castelo. Chegando lá, formou-se o castelo do número 20, bem do ladinho da família 10. O castelo do número 20 também era muito organizado e tinha um lugar especial para cada um dos novos moradores. Tinha o 20, 21, 22, 23, 24, 25, o número 26, 27, 28 e o número 29. Era assim uma família muito unida e feliz, essa da dezena 20. O número 3 também quis outra família maior, em um grande castelo. Então, subiu a colina e criou a dezena do número 30. Em sua família, tinha o número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e o número 39. Era uma família grande e muito feliz. Aquela colina, que antes era vazia, hoje é formada por vários castelos e várias famílias, e todos eram muito felizes e alegres em seus novos lares. A Vila Numérica agora se estendeu e está cada dia maior.